paz do Senhor. Aproveitando os irmãos em pé, vamos fazer uma leitura bíblica. Abra sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 14, versículo também de número 14. Livro do Êxodo, capítulo 14, versículo também 14. Enquanto os irmãos procuram, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, pela vida do pastor Marcelo Pantoja. É um amigo que Jesus nos presenteou, viu? Eu disse a ele na chegada, a tarde do milagre já está aparecendo comigo. E nós vivemos por milagre. Que Deus continue abençoando nosso querido amigo e pastor, sua casa, sua família, o seu ministério. E o Senhor contando o testemunho lá da Argentina. E nós temos orado a Deus por isso. Que Deus continue usando o Senhor. Aonde quer que o Senhor coloque as suas mãos. Que as enfermidades não resistam ao poder de Deus. E que grandes testemunhos, eu sei que nada disso vai chegar ao seu ego, porque o Senhor vai se achar alguma coisa, mas que grandes testemunhos vão ser contados através do que Deus há de fazer, através das suas mãos, em nome de Jesus. Pastor Vando, Deus abençoe. O Senhor está quase do meu tamanho, só que eu estou orando por esse físico aí, tá bom? Em nome de Jesus. A todos os pastores, irmãos, as intercessoras, elogiar esse beck aqui, irmão, não tem nem como, porque a nota é a máxima, viu? Agora, se eu entrar aqui, aí vocês vão ver o que eu vou atrapalhar vocês. Mas Deus está no controle de tudo, tá bom? Meus irmãos, que Deus assim abençoe o diácono Marcos, que tão bondosamente está nos conduzindo. Vamos lá. Livro do Êxodo, capítulo 14, versículo 14, diz assim: O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Curve a sua cabeça. Pai querido e amado, diante o teu poder e a tua graça, Senhor. Aqui nós estamos porque o Senhor nos trouxe até aqui. Eu te peço, usa minha vida para abençoar outras vidas nessa tarde. Salva nesta tarde, cura e batiza com o Espírito Santo. Faz tudo diante a tua vontade. Assim nós cremos e te agradecemos em nome de Jesus. Salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Podem sentar. Meus irmãos, maestro, deixa Deus te usar, viu? Poderosamente aí. Meus irmãos, quando nós observamos o que está escrito no texto bíblico que nós acabamos de fazer a leitura, deixar o Senhor pelejará por nós, isso não é tão difícil, mas permanecer calado, isso é algo que é difícil. E muitas vezes nós estamos perdendo a nossa bênção, o nosso milagre, às vezes por falar demais. E às vezes nós não falamos tanto, mas aí usamos os dedos para digitar aquilo que muitas vezes o Senhor não está se agradando. Então, em vez de usar o Instagram, por exemplo, para grandes desabafos, é melhor que nós possamos permanecer calados. E se eu e você permanecer calado, o Senhor pelejará por nós. Quando nós observamos o que está acontecendo aqui, nós precisamos rapidamente entender para que eu possa transmitir uma revelação que Deus colocou em meu coração. Quando nós observamos a situação, o episódio que está marcando esse momento crucial da história bíblica, nós observamos que o povo de Israel estava vivendo um momento de libertação. O mesmo Deus que faz uma promessa na vida de Abrão, em Gênesis capítulo 12, mandando Abrão sair da sua parentela e ir para uma terra que o próprio Senhor mostraria, é o mesmo Deus que faz outra promessa, ainda no capítulo 12 do Gênesis também. É quando o Senhor está dizendo para Abrão: eu vou fazer da tua semente uma grande geração. Só que tem um porém. Deus está dizendo que vai multiplicar algo que não existia, porque nós somos
bem sabedores que a idade de Abrão já era avançada. E o problema maior não estava aí, é que a sua esposa Sarai, ela era estéril. E a Bíblia, ainda para deixar o negócio mais doido ainda, diz que os dias dela tinham acabado. Isso quer dizer, aos olhos humanos, na ótica humana, era impossível gerar uma criança. Mas Deus está dizendo, da tua semente eu farei uma grande nação. Sabe por quê? Porque na matemática humana há uma regra básica: tudo que se multiplica por zero é zero. Independentemente, 1 vezes 0 ou 1000 vezes 0, o resultado final vai ser 0. Mas na matemática de Deus, eu descobri, pastor, que Ele traz à existência o que não existe. E o resultado final está determinado por Ele. Quando nós observamos isso, observamos que o mesmo Deus que está dizendo, eu vou trazer à existência o que não existe para dar vitória a você, é o mesmo Deus também que vai dizer para Abraão algo interessante: eu levarei o povo escravo por 400 anos ao Egito. E quando nós observamos o que está acontecendo aqui, foi feito dessa mesma forma. A Bíblia diz que por 400 anos o povo ficou escravizado no Egito. No começo, a entrada do povo não foi como escravo, foi como convidado. Mas aquele grupo de 70 pessoas que entrou como convidado, agora estava se multiplicando. Mas a promessa da multiplicação não foi do homem, a promessa da multiplicação foi de Deus. Agora, o homem quer parar a multiplicação do povo. E uma das formas encontrada por ele foi escravizar o povo, cansar o corpo do povo. Mas o cansaço físico não impedia o crescimento do povo, porque a promessa não dependia do homem. A promessa foi determinada por Deus. O homem até pode colocar a mão naquilo que ele te promete, mas naquilo que Deus determinou, não tem quem possa fazer o homem colocar a mão. E aquilo que Deus já determinou, se ainda não aconteceu, mas está a caminho, porque Deus tem o controle de todas as coisas. Aí, não parando esse crescimento, a Bíblia diz que ele vai usar de estratégias malignas, mandando, por exemplo, as parteiras matar os meninos na hora do nascimento. Só que eu acho interessante, sabe quantos meninos as parteiras mataram? Nenhum. E se você parar para observar o texto, elas obedeceram a Deus, é crucial, mas também não desobedeceram a Faraó. Aí você vai dizer, você está doido, eu vou lhe provar. Quando o Faraó dá ordem para as parteiras, ele disse, na hora do nascimento, vocês matam os meninos. Ele chama as parteiras para justificar, porque não estava constando a morte de ninguém. As parteiras olhou para ele e disse, nós apenas obedecemos o Senhor. Como vocês obedeceram? Se não matou nenhum menino, quer dizer que não nasceu menino até agora? Elas pararam e disseram, o Senhor foi bem claro, para matar os meninos na hora do nascimento. Só que quando nós chegamos lá, as hebreias são diferentes das egípcias, elas são mais rápidas. E quando nós chegamos lá, o menino já nasceu. Entendendo ou não, ele disse, vão embora. Eu vou criar outra situação, agora vai. Eu vou mandar invadir as casas. E vou mandar levar os meninos e matar afogado no Rio Nilo. Isso vai acontecendo. A Bíblia diz que na casa de Joquebede, quando ela fica grávida, as outras mulheres, quando engravidavam, e tentavam ao máximo não engravidar, mas quando engravidava, eu descobri que a oração era, Senhor, não deixa ser menino.
porque se for menino vai nascer só para morrer. Mas na casa de Joquebede eu descobri que a oração era diferente. Senhor, faz tão somente a tua vontade. Como é bom estar na vontade de Deus. Como é bom andar no caminho que Deus quer que eu e você ande. Aí a Bíblia diz que Joquebede engravidou, veio um menino. Os irmãos conhecem a história, terceiro mês. Não dava mais para esconder o choro do menino, tornou-se público. Aí Joquebede disse: ninguém vai entrar aqui e vai levar, eu mesmo preparo e levo. A Bíblia diz que ela colocou o cesto lá na margem, junto dos juncos, mas o que ela levou, isso se dá como prejuízo. Olha o tamanho do prejuízo que ela estava tendo, levando a vida do seu próprio filho, sabendo os riscos que iria correr. Mas no outro dia, a filha de Faraó chegou e disse: a senhora tem tempo para cuidar? Todo o tempo. Tem leite para amamentar? Está sobrando. Pois a partir de hoje a senhora vai cuidar do menino e ainda vai receber um salário mensal. Segure a mão do seu irmão. A minha intenção não é falar sobre milagre financeiro, mas Jesus está mandando e eu vou profetizar o que ele está mandando. Segure a mão do seu irmão, dê uma chacoalhada pentecostal nele e diga: ei, há momentos que é necessário perder hoje para ter lucratividade amanhã. Jesus está dizendo: o que você perdeu, não olhe para trás, porque tem coisas maiores chegando no dia de amanhã. Tem coisas maiores chegando. Escute, nasce Moisés, o povo está sendo escravizado. A Bíblia diz que Deus prepara Moisés dentro das salas de aula. Moisés se torna matemático, engenheiro. A engenharia civil estava no controle de Moisés, as construções estavam no controle de Moisés. Só que tem coisa que nós precisamos ir para a sala de aula mesmo aprender, mas tem coisa que não dá para aprender somente na sala de aula, tem que sair para a prática. E agora Deus permite Moisés fugir do Egito. Deus mostra verdadeiramente quem era Moisés para ele mesmo. Ele entende quem ele era. Aos pés do seu mestre, que se tornaria seu sogro por nome de Jétro, ele tem suas aulas práticas. A teoria ele já entendia, precisava da prática. Eu estava ali sentado e Deus falando ao meu coração: eu vou arrancar muita gente do conforto da aula prática e darei ensinamentos na aula, arrancarei da aula teórica e darei ensinamentos na aula prática. Aí eu comecei a pensar: o que é isso? Aí Deus falou ao meu coração: eu vou arrancar muitos que estão aqui para que possam viver algo novo em uma obra que farão para mim lá fora. Deus está dizendo: eu te usarei para trazer alguém que está perdido aqui para dentro. Moisés vai dar sequência ao plano de Deus. Moisés é apenas alguém que Deus quer usar, mas o plano é de Deus, a estratégia é de Deus. Não adianta se meter naquilo que Deus já colocou a mão. Você pode até não gostar, não acreditar, mas não se envolva, porque o que Deus determinou está determinado. E através da vida de Moisés, a Bíblia diz que após 10 pragas, após a praga da morte dos primogênitos, irmão, anote isso. Eu não estou querendo ser maldição para a sua vida. Aqui se planta, aqui se colhe. Mandar matar o filho dos outros foi bom. Agora tem que sofrer na pele a morte dos primogênitos. Só depois disso, a Bíblia diz que Faraó libera o povo.
Moisés, com sua inteligência teórica e de tudo que já aprendeu na prática, traçou uma rota de fuga. Nós vamos sair do Egito e a rota que nós temos para chegar à terra prometida, ela é rápida. Sabe quantos dias? 40 dias, algumas semanas nós estaremos onde mana leite e mel. Só que aí, irmão, essa é a rota de Moisés. Deus ainda não tinha se pronunciado. Sabe o que Deus está falando para alguém aqui? Você até fez um plano, mas Deus não está no negócio. Desfaça o plano e deixe Deus tomar a posição. Sabe qual é o nosso costume, pastor? É pegar uma folha, escrever uma carta. Muitas vezes usamos da ousadia e ainda colocamos debaixo do joelho. Quem nunca fez isso? E dizemos para Deus, assina. Só que não é assim que funciona. Nós vamos pegar uma folha. É o único documento que você pode assinar sem saber o que está escrito. Você vai pegar uma folha em branco, vai assinar embaixo e vai dizer, escreva a história, Senhor. Chega num certo ponto, o povo de Israel está indo embora com detalhe. Tudo que eles não receberam, estão levando tudo que é de direito a eles. Só que chegou o ponto que Deus sabia. Se eles prosseguissem, encontrassem os filisteus, ia voltar tudinho. Aí Deus disse, Moisés, desfaz o teu rascunho, porque eu vou te dar a rota agora. A rota não é por onde tu queres. O que ia durar 40 dias, eu vou logo adiantando, vai ser 40 anos, porque é lá que eu vou tratar e vou deixar vocês na medida certa. A Bíblia diz que a rota foi mudada e a rota agora, logo na mudança de rota, coisa rápida agora, já se tem um grande desafio, porque a Bíblia diz que o povo chega perante o Mar Vermelho, e a questão não é só o Mar Vermelho, é que Faraó se arrependeu, olhou para os que estão perto dele e disse, esse povo não tem chance de fugir, eles estão como ovelhas no meio do deserto, estão perdidos, nós vamos rapidamente arrebanhá-los e trazer de volta. E Deus lá de cima dizendo, vem Faraó, eu estou preparando a armadilha e tu vai cair nela, vem. Segure a mão do seu irmão por gentileza. Dê uma chacoalhada pentecostal nele e diga, se você crer, a partir de hoje tu não verá mais o inimigo que te persegue, porque assim diz o Senhor, estou preparando emboscada para ele. O povo fácil de arrebanhar e trazer de volta, e Deus dizendo, vai cair direitinho na armadilha. Agora o povo está olhando para o Mar Vermelho, irmão. Quem é humano, quem é que não ia se aterrorizar, não ia ter medo? É bom demais para nós dizer, ô povo incrédulo, mas só sabe eles o que sentiam naquele momento. Mas quando eles olham para o tamanho do desafio que eles tinham, aí eles entraram numa onda que nós não podemos entrar. Eles começaram a murmurar e dizer, Moisés, não tinha sepulcro no Egito para que todos fossem sepultados, tu nos trouxe para morrer no meio do deserto. Aí Moisés disse, aguenta o coração, tenha calma, tenha calma, tenha calma. Aí Moisés disse ao povo, não tem mais, estais quieto e vejam o livramento que o Senhor vos dará ainda hoje. É a última vez que vocês verão os inimigos, vocês passarão, mas o inimigo não. O povo olhava para frente, o Mar Vermelho, o obstáculo. A pergunta nessa tarde do milagre, aonde a temática é viva por fé. Nós sabemos muito bem que não vivemos pelaquilo que os nossos olhos estão vendo, mas nós vivemos exatamente pelaquilo que os nossos olhos não veem. Mas vivemos pelaquilo que esperamos.
Hoje pode estar tudo indo de mal a pior, mas você tomou banho, trocou de roupa, passou o seu perfume e veio aqui, porque você tem uma convicção: aquilo que eu ainda não vi, mas aquilo que está chegando é maior do que o que eu estou passando. Olha para frente os obstáculos. A pergunta é: qual é o obstáculo que está impedindo você de receber o milagre? Você tem fé ou não tem fé para continuar? Você tem fé ou não tem fé para avançar? Você tem fé ou não tem fé para entender que o obstáculo é menor do que o Deus que te chamou? Aonde você quer chegar? Uma coisa eu sei, pastor Vando: sozinho nós não vamos a lugar nenhum. Na frente, o obstáculo do Mar Vermelho. Atrás, o inimigo vem como feras, querendo tragar a vida de todos. Eu acho interessante quando Pedro escreve dizendo que o diabo, ele brama como leão, só esperando abrir uma brecha ao nosso derredor para nos atacar e consumir. Mas eu acho interessante é que maior do que aquele que brama, maior do que aquele que apenas grita como leão, é aquele que está conosco, que é o leão da tribo de Judá. Se você pode ficar em pé, fica em pé por gentileza. Segure a mão do seu irmão, levante ela para o céu, dá uma chacoalhada pentecostal nele e diga: hoje toda obra contrária vai começar a cair por terra. Os cadeados que o diabo fechou, Deus desceu na casa para dizer: eu tenho a chave que abre e ninguém fecha. Toda obra contrária que o diabo se levantou, Deus desceu na casa para dizer: eu quebro o arco, eu corto a lança. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas eu não deixarei te atingir. Eu vou precisar descer aqui do altar. Pastor Marcelo, faz assim para mim, por gentileza. Olha, pastor Vando, vem cá. Olha, abraça o pastor Marcelo. Assim diz o Senhor, pastor Marcelo: toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar, eu estou abatendo por terra hoje. Hoje é o dia que eu separei para te visitar. O meu nome na tua vida hoje é renovo. Quem colocou